Minas S.A. Temporada Mercados. Oferecimento Gerdau, brasileira de nascimento e mineira de coração. E Sistema Fê Comércio MG. Sesc, Senac e sindicatos empresariais. Juntos por quem faz acontecer. Olá, tudo bem? Em mais um capítulo da temporada Minas S.A. Mercados, desta vez eu converso com o diretor-presidente da Unimed BH, Frederico Perê. A Unimed BH teve um resultado espetacular em 2024. Cresceu mais de 13% na receita líquida, gente. Quase 7 bilhões de reais na receita líquida. Patrimônio também cresceu mais de 10%. Tem um atendimento em 34 municípios da região metropolitana de Belo Horizonte, mais de 5 mil médicos cooperados, mais de 1,5 milhão de clientes e é a 6ª maior operadora do país, de acordo com a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS. E a Unimed BH é uma cooperativa mineira, mas dando exemplo aí para o país inteiro. A gente vai conversar um pouquinho mais com o Fred. Tudo bem, Fred? Muito obrigada por estar aqui. Tudo bem, Larissa, eu que agradeço. Mais uma vez a oportunidade de estar compartilhando com vocês aqui um pouco, né, do que a cooperativa aí tem feito e o potencial de fazer muito mais. Eu assim, adoro quando as empresas conseguem performar, gerar resultado, devolver isso para a sociedade. Mas me explica, como é que vocês conseguiram um resultado numa época em que a gente vê planos de saúde quebrando, deixando aí cliente na mão, e a Unimed BH conseguindo reportar uma receita líquida de mais de 13% de crescimento? Bom, Aline, você falou bem, né? A Unimed BH é uma cooperativa. Uhum. Né? E eu acho que eu posso traduzir esse resultado numa palavra: cooperação. Cooperação e um esforço conjunto da área de mercado, da área que cuida da nossa área de provimento, que é o que cuida da assistência aos clientes. E, claro, destacar aqui o papel dos cooperados, nossos sócios, né, no sentido de entender a realidade do mercado, né, a necessidade de nós trazermos aí boas práticas, e também entender que cada vez mais isso pressiona muito as operadoras de plano de saúde, né? Como você colocou bem, nós somos uma operadora. Né? Nós somos uma operadora com um crescimento, podemos dizer, exponencial dos custos assistenciais. Né? Então, esse equilíbrio que foi buscado do ano de 2024 entre controle de custos assistenciais e mais do que isso, controle de desperdício. Uhum. Tem sempre coisa para poder otimizar, cortar, né? Para ter mais eficiência. É igual unha, né? Tem que cortar sempre. Eu acho que a eficiência operacional é a palavra, né? O termo do dia para definir bem isso. Esse equilíbrio entre eficiência operacional com controle de desperdício e uma melhor otimização dos custos, aliada a uma prática comercial, uma prática de mercado equilibrada, né? Que busca o equilíbrio do que nós precisamos buscar de receita para que possamos atender bem essa demanda, né? E aí trazendo o sócio como parceiro, o médico cooperado para dar cada vez um melhor atendimento, para fidelizar, né, o cliente ali, a empresa. E o atendimento responsável, né? O atendimento responsável, como é que a gente define bem isso? Que é o atendimento sem perder a qualidade, né? Sem perder a busca por uma boa experiência do cliente, mas também que ela seja ajustada dentro de um custo adequado. Né? Então isso é o que nós buscamos, a Unimed BH, isso não é de 2024, a Unimed BH vem buscando isso ao longo de todos esses anos, né? E isso acabou se refletindo em mais um ano aí de resultados positivos e que, enquanto cooperativa, o retorno é para a sociedade. Né? Porque somos uma empresa também ligada à sociedade. Então esse retorno ele passa não só para o sócio, não só para os colaboradores e para os clientes do ponto de vista de assistência, mas também para a sociedade como um todo, que no final das contas é um dos grandes objetivos que a Unimed BH
buscado em todos esses anos. Não adianta ter um plano muito caro e a empresa não dá conta de fazer a coparticipação para pagar para o trabalhador, e aí abandona o plano, vai para um outro mais barato, mas também não adianta espremer o médico e fazê-lo atender uma consulta de 5, 10 minutos para ganhar no volume. Ou seja, essa matemática ela é muito complexa e depende muito desse ajuste fino para atender todas as partes, não é, Fred? Que senão não vai para frente. Sem dúvida. Nós temos que ser eficientes, temos que entregar um atendimento de boa experiência, de boa qualidade, mas ao mesmo tempo tem que ter esse equilíbrio, né? E esse equilíbrio ele é fundamental. E, infelizmente, nós observamos no mercado, né? Felizmente, para alguns que têm conseguido trazer essa eficiência também, os resultados estão aí das outras empresas mostrando isso, mas infelizmente esse equilíbrio às vezes ele se perde, né? E foi o que nós vimos aí ao longo do período pós-pandemia. O setor vem se recuperando, né? Isso é muito bom, porque quem ganha com isso é a população, são os clientes, é a saúde brasileira, independente de que ponto que nós estamos aqui, né? Sem levar aqui nenhuma questão concorrencial, mas todos ganham com isso. Nós ganhamos também com um setor equilibrado e mais sadio, aquecido, mais sadio, todo mundo ganha, né? Um jogo de ganha-ganha aí que é muito virtuoso. Mas tem que se buscar isso. Eu acho que o grande desafio da saúde suplementar, um dos grandes desafios da saúde suplementar, é o que eu falei anteriormente, é a eficiência operacional. É como trazer essa eficiência entregando valor para o cliente lá na ponta e, claro, né, entregando valor para toda a cadeia, para os prestadores, para os médicos, para os outros profissionais de saúde que estão envolvidos aí, que no final das contas, trabalhando como ecossistema, né, o equilíbrio ele é absolutamente fundamental. Ainda tem todo um trabalho junto aos clientes, né? Quer dizer, a Unimed está com mais de 1,5 milhão de clientes, mas ela precisa ter sempre novos entrantes, não é? Para continuar sustentando um plano, uma rede conveniada de mais de 300 unidades, hospitais próprios. Como é que vocês têm feito isso? Assim, conseguir, além de fidelizar o cliente que já está, a empresa que participa, trazer novos clientes? Você tocou num ponto muito importante, Lenice. A saúde suplementar brasileira, ela teve um crescimento, a gente vê um crescimento, mas é um crescimento, quando você olha outros mercados, é um crescimento ainda muito tímido, né? A gente tem um limite ali, e a saúde suplementar, se nós olharmos, por exemplo, vou pegar aqui o exemplo da Unimed BH, em que nós temos 85% das nossas carteiras são empresariais, ou seja, nós somos um setor que caminha junto com a economia brasileira. Corporativo, né? Corporativo. Tem como. Né? Então, qualquer volatilidade, qualquer deslize na economia já era. Eu não estou falando nem de microeconomia, eu estou falando de macroeconomia. Né? Ela tem reflexos sobre o setor, como tem para vários pontos do setor de serviço. Bom, visto isso, é importante que a gente lembre que quando nós traçamos estratégias de crescimento, nós não podemos deixar de pensar nos cenários macroeconômicos, né? Então, ter uma avaliação estratégica do forecast econômico do país é muito importante para saber onde nós vamos alocar recursos e buscar crescimento. Buscar parcerias dentro do próprio sistema Unimed, né? O sistema Unimed hoje está capilarizado em todo o estado de Minas Gerais, né? E no Brasil como um todo, né? Você tem o Unimed praticamente no Brasil inteiro, em Minas Gerais inteira e no Brasil inteiro. Então, parcerias estratégicas com as outras cooperativas é muito importante, né, para que a gente possa, que é o que a gente chama de intercâmbio. A pessoa mora numa cidade, mas pode ser atendida na outra. Isso faz com que a gente possa crescer, buscar carteiras, mesmo que sejam carteiras que tenham uma ampliação de território maior do que os 34 municípios que a Unimed BH atua, né? Lembrando que nós não podemos comercializar, pela regra do sistema Unimed, nós não podemos comercializar fora dos 34 municípios, a não ser em acordos operacionais ou trabalhando o intercâmbio. Isso também faz com que nós buscar parcerias com as outras cooperativas, né? Mas também uma política de retenção, eu não acho que falar o termo agressivo, acho que não é correto, mas uma política de retenção que seja consistente. Né? Então é muito importante, olhando o perfil, sem deixar de claro os nossos clientes individuais, que para nós são muito valorosos, né? Claro, valorizamos toda a nossa clientela, independente de produto
ou independente da forma de contratualização. Mas é muito importante, dentro desse processo de retenção, cada vez mais, isso vale para todos os operadores, nós temos efetivamente parceiros dos nossos clientes. Essa é uma estratégia fundamental, que a gente possa compartilhar os benefícios, podemos compartilhar os riscos, né? E no final do dia, trazer aquilo que realmente importa para o cliente, seja ele individual, seja um cliente de uma grande ou de uma pequena empresa. Entregar todos os serviços. Entregar os serviços que as pessoas efetivamente precisam e os serviços corretos. Né? Porque, como eu falei lá, a deficiência operacional, mais uma vez eu falei, é a palavra... É o tendão de Aquiles, né? De todo o plano de saúde. Todo o plano de saúde. E ela deve buscar isso, porque o desperdício ele afeta a nós, enquanto operador, enquanto cooperativo, mas afeta também aos nossos clientes, afeta também as empresas. Porque você tem que repassar aquele custo para alguém, né? Sim. E para alguém vai ser cliente, né? E esse equilíbrio, então, é fundamental, né? E um equilíbrio que tem sido uma característica da Unimed BH ao longo de todos esses anos, não só desse ciclo econômico nosso agora, mas de todos esses anos, que é atuar com muita transparência. Né? Ô Fred, a gente tem aí, a Unimed, ela continua crescendo por meio de unidades próprias, claro, ela depende muito dessa rede conveniada de mais de 300 unidades aí, empresas, só que ela continua construindo hospitais, né? Tem o Hospital de Contagem, que vai ficar pronto no ano que vem, e tem Nova Lima também. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse planejamento da Unimed BH, de crescer com a rede própria. Ela vai caminhar cada vez mais para esse lado de ter a rede própria ou ela vai continuar, não tem como dissociar-se dessa rede conveniada? Bom, a estratégia da Unimed BH, que foi feita, né, há mais de 20 anos, do ponto de vista de trazer verticalização, ela foi muito exitosa na nossa visão, em vários aspectos comerciais, aspectos relacionados ao acesso da população, tanto, né, a gente tem que lembrar que a gente tem uma rede vertical física e tem uma rede vertical hoje virtual, através da telesaúde, né, que também é ficou, né, veio para ficar depois da pandemia. Veio para ficar, é realidade. Isso é realidade. E ainda bem. Né? Ótimo, né, e a gente busca o equilíbrio dessas duas formas. Mas voltando à questão da estratégia, né, então se mostrou uma estratégia muito exitosa e que ao longo do tempo ela veio se desenhando no sentido de ser cada vez mais regionalizada. Então nós temos equipamentos que estão direcionados para a região Centro-Sul, hoje Contagem, que já existia, nós estamos ampliando, surgiu a oportunidade de Nova Lima, que é um novo polo de saúde, importante do ponto de vista da nossa região. Todos os players estão indo para lá. E buscamos, se a gente olhar a nossa rede hoje, a Unimed ela se desenha de estar presente, né, lembrando aqui de Betim também, estar presente onde os nossos clientes estão. Né? Do ponto de vista de facilitar, isso está integrado a outros projetos, de facilitar o acesso. Junto a isso, nós temos uma rede prestadora de muita qualidade, em que nós trabalhamos, inclusive, projetos mútuos de parceria e qualificação, através de certificações, de selos de excelência, e não abrimos mão disso. Mas a Unimed, ela vai continuar abrindo novos hospitais? Porque em Contagem são 350 milhões de reais investidos, né? Sim. Abre agora em março de 2026 ou pode até antecipar? A previsão nossa é março. Né? Dentro do nosso cronograma, que vem sendo cumprido, é março de 2026. Né? A gente já 150 leitos, continua? 150 leitos. Alta complexidade, vai ter média complexidade, alguma questão de alta complexidade, claro, toda uma estrutura para o atendimento de urgência e emergência, como complementar ao pronto-socorro que nós já temos lá na região de Contagem. Né? Mas vai desafogar também o atendimento que tinha nos hospitais, tanto da Unimed quanto na rede conveniada em Belo Horizonte. Não é? A pessoa não vai precisar mais sair de Contagem para ir para a capital. Eu costumo falar que é um grande presente para a população de Contagem. Né? Mais de 250 mil clientes que vocês têm aqui. Mais de 250 mil clientes, né? Pois né? Que vão ter a oportunidade... Dava para não ter um hospital, né? De ter, claro, e de ter um equipamento hospitalar de ponta, alta né? qualidade, vai ser um dos mais modernos do Brasil, né? Sim. Hospital, um projeto moderno e que eu acredito vai atender muito bem a população daqui. E, claro, como você falou bem, vai ajudar a desafogar outras regiões, pode ser referência para outras regiões também, né?
pelos serviços que vão ser, Vira polo, né? Ofertados. Mas, voltando ao nosso tema anterior, né, da questão desse equilíbrio entre rede própria e rede prestadora, esse é um equilíbrio que a Unimed BH ela se preza por manter. Né? Nós temos hospitais parceiros, prestadores e clínicas e outros serviços de muito boa qualidade, muito bem reconhecidos ao longo dos anos pela população dos nossos 34 municípios. Ela vai sempre precisar, então, dessa rede conveniada? Sempre vai precisar e estaremos presentes de mãos dadas com os nossos parceiros. E sempre aumentar também, né? Sempre tendo novas oportunidades. Tendo oportunidades, não há dúvida. Né? E esse equilíbrio que a gente tem, né, da rede vertical, da rede própria e da rede prestadora, eu entendo, e também não podemos esquecer fazendo aqui uma justiça, não podemos esquecer de um dos maiores valores que nós enxergamos das questões assistenciais da cooperativa, que são, além dos prestadores e da rede própria, os consultórios dos 5.000 médicos cooperados, né, que complementam essa rede, né, e ofertam ao cliente da nossa área de atuação um amplo leque de oportunidades e de serviços que as pessoas possam né, tá fazendo uso da melhor forma possível. Esse dinheiro que está sendo aplicado nas construções dos hospitais, é dinheiro próprio ou vocês têm que ir a mercado, têm que fazer financiamento, ou é tudo ali do caixa da Unimed? Todo investimento feito em Contagem, todo investimento feito em Nova Lima são só com recursos próprios da Unimed BH. O que é muito bom, né? Que é muito bom, incluindo, né, vamos lembrar... Você está gastando com juros, né? Sim, não. Juros altíssimos aí, né? Nem tem que vir a mercado, claro. Né? Nem que tem que vir a mercado. Lembrando que uma grande parte do financiamento do Hospital de Contagem, ele veio inclusive, do ciclo econômico da pandemia. Né? Lembrando que nós tivemos um resultado, né, por questões de redução de sinistralidade, né? 2020 foi um ano absolutamente atípico na saúde suplementar, e uma parte desse resultado que a cooperativa apurou, ela pôde fazer reinvestimentos. Né? E isso foi muito importante para trazer equilíbrio econômico-financeiro também. Vocês também ficam de olho naquela relação da receita líquida versus EBITDA, e como que está essa dívida da empresa, né? Como que está essa relação? 1,9 vezes a dívida versus o EBITDA, o que tem no caixa exatamente, né? A Unimed BH não tem dívida. Não, né? Esse número Olha, a Unimed BH não tem dívida. Isso aí é uma dor de cabeça a menos e tanta, né? Né? Porque o mercado é super preocupado com essa relação, né? Então a relação dívida sobre EBITDA, ela na Unimed BH hoje já não é uma realidade há muitos anos. Pé no chão mesmo, então. Tá? Nossa, então, que bom isso. Isso permite, né, que a gente tenha uma tranquilidade para poder fazer esses investimentos. Né? E pensar em novos planos, pensar né? em novos planos, aí, do ponto de vista estratégico, claro, sem você falou bem do crescimento do patrimônio, né? E sem ter que sem comprometer o caixa da empresa, né? O caixa da empresa e comprometer também o patrimônio que é do sócio. E da rede conveniada, dos médicos, e a rede conveniada. Pagar, né? Não fica nada de contas a pagar. Não, nada. Né? Nada. Como outros planos a gente vê aí. Hoje a Unimed BH, falamos isso, né? Que é um dos pilares nossos de tem transparência. Solidez, insolvência financeira está longe disso. Para que a gente possa manter a estabilidade econômico-financeira dos nossos médicos, dos nossos colaboradores, nossa rede prestadora parceira aí. Me fala outra coisa também, do outro hospital de Nova Lima. Ele vai ser inaugurado quando, em 2027? Já tem uma previsão? A previsão nossa é 2027. Mas você não dá para cravar ainda? Não, ainda não. Né? Nós estamos trabalhando em fase de projetos para o hospital. Lembrando que é um hospital que foi um imóvel que foi adquirido que já tem uma estrutura. Né? Então, é claro que vão ser necessárias uma série de customizações, né, e mudanças de projeto. Todo um enxoval específico de hospital, né? Com certeza. Não tem Algumas como. adaptações serão necessárias
mas é claro que a previsão nossa é que seja uma obra mais rápida, até porque nós já temos uma estrutura já construída. Né? E, portanto, podemos hoje, né, hoje aqui, colocar que é uma previsão para 2027. Uma data exata nós não temos ainda, né? Mas 2027 nós acreditamos que esse equipamento já vai estar disponível para a nossa clientela. Agora, é um hospital menor, não é? Do que o de Contagem, não é? Menor. Ele menor. Tem um volume de investimentos também, 150 milhões, né? 180 milhões. 180 milhões, né? Então, assim, é um hospital já pensado ali para a região, da cidade de Nova Lima. Exatamente. É um hospital que ele vem para complementar. Nós temos uma rede de prestadores de muita qualidade na área. Né? Nova Lima tem se caracterizado por ter hospitais, né? De ponta, né? De muito boa qualidade assistencial, já muito reconhecidos pelo mercado. E esse hospital ele vem para complementar essa rede. Ele vem para ser complementar essa rede que já existe. Por isso que ele não será um hospital, num primeiro momento, um hospital de alta complexidade. Vocês estão trabalhando também com a Prefeitura de Nova Lima, com as empresas no entorno, para que a mobilidade naquela região se resolva? Porque quem mora lá já sabe que está um caos o trânsito, né? E quem não mora, que às vezes quer ir lá para ter o atendimento, também se surpreende, né? Como que tem sido esse trabalho assim, da empresa com a gestão pública para destravar essas questões de mobilidade? Ou não tem muito jeito aí, né? Depende de licenças e da burocracia do país. Do ponto de vista da Unimed BH, nós, a não ser apoiar os projetos, né? E está disponível para poder participar de alguma discussão ou de colaborar, né, com uma visão aí de saúde, né, de logística, de acesso, né, acesso qualificado, acesso que a gente fala, acesso viário, mesmo, né, logística. Nós podemos hoje colaborar muito pouco nesse sentido, assim, de ter uma influência direta nesse processo. Entretanto, nós temos buscado, em todas as nossas relações, né, em todos os municípios que nós estamos inseridos, também a colaborar com o município de Nova Lima, né, de ter esse diálogo próximo com o poder público, sempre com muito respeito, sempre com muita ética, né, e sempre com o intuito de trazer projetos que sejam sustentáveis, né, também, sustentáveis, né? E virtuosos para a população. O exemplo disso é o que a gente faz com os institutos, né? Toda vez que a Unimed BH ela se posiciona numa área, né, que nós estamos ali comercializando ou trazendo equipamentos hospitalares ou outros, ou criando novos serviços, nós trazemos junto todo o braço de sustentabilidade, de projetos sociais que a Unimed BH e socioculturais que a Unimed BH tem feito aí para a população. Não é e não será diferente também em Nova Lima. A gente vai falar mais sobre isso aí. Eu só quero complementar o seguinte, são mais de 5.100 médicos cooperados, né? E também mais de 5.000 funcionários. Sim. Com esses 2 hospitais a mais aí chegando, né, o de Contagem em 2026, Nova Lima em 2027, o número de médicos cooperados continua o mesmo ou ele aumenta e o número de funcionários também? Como que está esse plano plurianual aí que você visualiza? Sim. Em relação aos colaboradores, não tem dúvida nenhuma que nós vamos ter que ter um aumento de colaboradores. Cada hospital aí demanda mais quantos funcionários? Olha, pelo menos, eu não vou te falar esse cálculo exato, mas nós podemos começar a pensar aí, olha, da ordem de pelo menos aí em torno de 500 a 1.000 colaboradores a mais. Tá? Para cada hospital ou no geral, né? Tá? Porque o hospital é 3 turnos, então, né? Então não deixa de ser, fecha, também uma oportunidade muito grande de criação de novos empregos. Mais 1.000 empregos, então, gerados. Pelo menos. Né? Pelo menos. Isso depende da demanda, né? Depende da demanda, depende dos serviços que vão sendo criados. Tem muitas normas, por exemplo, do ponto de vista, vou citar um exemplo aqui da enfermagem, né? Que é absolutamente essencial para a nossa atividade. Você tem hoje uma relação de profissionais para número de leitos, de complexidade, PL, né, da enfermagem. Você tem todo um regramento que do Conselho toda uma Federal regulação, de Enfermagem, né, para isso. E nós seguimos isso de uma forma muito, muito rigorosa. Em relação aos médicos, a cooperativa ela tem todos os anos buscado renovar o seu corpo de médicos cooperados. Então nós admitimos por ano aí em torno de 150 a 200 médicos, né, das mais diferentes especialidades. 250?
150 150 a 200 médicos por ano. Isso todo ano? Todo ano. Isso é muito importante, não é, Fred? Sim, isso é fundamental para que nós possamos dar oportunidade de trabalho, né? Nós somos uma cooperativa de trabalho médico. E também... eliminar cada vez mais as filas, né? Exatamente. Consultórios lotados, trazer né? o acesso. Que não conseguia, antigamente era assim, né? Não conseguia, era difícil conseguir uma agenda, né? Você tinha que esperar 1 mês, 2 meses, né? A pessoa está com problema, como é que ela vai esperar isso tudo, né? Sim. E aí, com isso, das mais diferentes especialidades, e para isso é feito um cálculo, né? Que está baseado no número de clientes, no número de serviços, né? E na necessidade de exatamente o que você falou, de mais acesso aos clientes, seja de forma estrutural ou digital. Então, isso tudo, todo ano a gente refaz esse planejamento. Isso é por concurso, né? Um concurso público. Tem que fazer um concurso, né? Tem que fazer um concurso público. E aí, e essas vagas elas são dimensionadas de acordo com os serviços. Então, por exemplo, né, nós vamos ampliar serviço, é claro que nós vamos precisar de um número maior de médicos. Então, você já tem também um número aproximado até 2027? Quantos médicos cooperados que vocês vão ter aí? Ainda não. Como eu te falei, isso depende do cenário. Coisa que... Número de clientes, oportunidade de novos serviços. Economia boa. Né? E necessidade de novos acessos para porque às vezes o médico atende o Hospital da Unimed em Belo Horizonte, em Contagem, tem também, né, em Betim. Como é que vai ter esse deslocamento, né? Sim. Ele com esse trânsito aí não dá mais para atender todos, né, os hospitais. E lembrando que ele pode atuar em qualquer área, né? O médico operado ele tem essa, ele tem, claro, existem algumas regras de concurso que os médicos têm que seguir por um tempo, mas eles podem atuar em qualquer dos 34 municípios que nós estamos atuando, dependendo de como é que é a vida dele, qual é a especialidade. Tem que estar lá, né, para fazer o... Você tem que estar lá. Então, a Unimed, ela já está fazendo, a Unimed BH já está fazendo esse processo de seleção desses mais de 1.000 funcionários a mais que ela vai ter que ter até 2027? Ainda não. Como é que está esse processo seletivo? Começa quando? Ele começa logo que a gente já tenha a previsibilidade da abertura dos hospitais. Contagem, por exemplo, em março de 2026. Então, segundo semestre, você já tem que começar, né? Vamos começar a trabalhar. Aí você começa a fazer planejamento, quantificação de equipes, quantos profissionais serão necessários, quais são os critérios. Enfermeiros, em cada especialidade, né? Aí tudo vai ser delineado agora no segundo semestre. Muito bom, Fred, muito bom. Porque é mais emprego também para a população, né? E da população que mora perto, né? Você deixa a pessoa, ela não vai precisar ficar se deslocando, né, para Belo Horizonte para trabalhar, né? Ela já trabalha quanto mais perto ali, melhor, né? Facilita a vida de todo mundo. Legal. O Fred, agora tem o trabalho. Então, assim, novos hospitais é só mesmo se surgir alguma oportunidade boa, como surgiu no caso de Nova Lima, né? Um prédio que já estava com a estrutura pronta, né? Isso vai depender da economia também, né? Na questão das cidades atendidas, atualmente são 34 cidades da região metropolitana de Belo Horizonte que a Unimed BH atende. Eu tenho visto, assim, como com a solidez financeira da Unimed BH, e nem tanto do outro lado de algumas outras Unimeds no interior de Minas Gerais, eu tenho visto no mercado uma tendência a quererem que a Unimed BH assuma as Unimedes principalmente de região metropolitana, né? Vi um assunto em relação a Sete Lagoas. O que há aí de tendência a acontecer nessa questão? A Unimed vai assumir, a Unimed de Sete Lagoas, está em estudo. O que você pode falar sobre esse assunto? Bom, o sistema Unimed, ele tem entendemos bem a questão, ele tem uma peculiaridade. A Unimed BH é um CNPJ, você dá o exemplo aqui de Sete Lagoas. Unimed de Sete Lagoas é outro CNPJ. Sim. Nós compartilhamos a mesma marca, né, que é gerenciada, vamos dizer assim, pela Unimed do Brasil. Que é o paciente de Sete Lagoas pode ser atendido por uma rede conveniada da Unimed BH. Que é o que nós chamamos de intercâmbio. Né? Mas as cooperativas, elas são singulares. Tem acordos comerciais, né? Podem fazer parcerias, tem uma série de... As compras também são separadas? Não, você pode até ter compras conjuntas. Tem, inclusive, na nossa federação, facilita o preço, né? Facilita muito. Muito. Hoje tem uma... Que legal isso. A nossa federação das Unimeds, ela tem centrais de compras para as cooperativas menores. É bem interessante. Que bom. Tem muita... Que está dentro do princípio cooperativo. Da cooperativa, né? Cooperativo, exatamente. Que bom isso. Visto isso, quando você
quer expandir a sua área, né, e você tem uma outra Unimed, né, que tem aquele direito comercial sobre aquela área, eu não posso simplesmente, por exemplo, ir a Sete Lagoas e comercializar planos de saúde da Unimed BH. Existe uma regra do sistema que me proíbe de fazer isso, a não ser que eu tenha um acordo comercial lá com outra Unimed e ela me permita que eu possa ter uma carteira lá. E a autorização dos acionistas também, né? Que são os médicos cooperados, assim, né? Os acionistas, cada um tem um pedaço da Unimed BH, né? Os sócios, eles vão entrar aí num outro patamar, que é quando, por exemplo, eu busco fazer um estudo para incorporar uma outra Unimed, ou seja, para trazer todo o patrimônio daquela Unimed para dentro do patrimônio assumir tudo, da, né? da Unimed BH. Para isso, a gente tem algumas etapas de estatuto que devem ser cumpridas. A primeira delas é um estudo de incorporação. Então você faz uma assembleia de sócios cooperados em separado. Esses cooperados aqui aprovam o estudo, os cooperados daqui aprovam o estudo, se faz uma comissão, traça aí mecanismo de auditoria, geralmente de grandes empresas de auditoria, e esse estudo então é feito, e depois essas comissões, elas, junto com os grupos técnicos, fazem uma avaliação se é viável ou não o processo de incorporação. Tem que ter aprovação da maioria, tipo Câmara dos Deputados, tipo PEC, Exatamente. Tem que ter 2/3. 2/3. Aí você tem que fazer uma assembleia. Que é difícil, né? Você tem que fazer uma assembleia de sócios das duas, assim, das duas, no caso, duas cooperativas, né, as duas Unimeds, e aí sim, se a assembleia de sócios, de cooperados, ela aprovar o estudo, aí você pode fazer o processo de incorporação. Porque uma incorporação você está incorporando tudo, né? Passivo, trabalhista, dívidas, né? Além da carteira, claro, maravilhosa de clientes, mas você tem todo tem o ônus e tem o bônus. Exatamente. Então, e por isso que tem que ser feito com muito cuidado. Né? Então, não são estudos vamos dizer, de curto prazo, né? Tem que ser muito bem feitos, tem que trazer empresas de mercado que tenham uma visão profunda disso, né? Para que você tenha toda a transparência, né? Auditorias grandes. Né? E é isso que nós estamos fazendo atualmente. Né? Nós estamos fazendo isso com a Unimed Sete Lagoas, tivemos aí um acordo com a Unimed Sete Lagoas de iniciar esse estudo, e nós estamos nessa fase de estudo, se é possível que a Unimed BH incorpore a Unimed Sete Lagoas. E é claro que para isso nós nos guiamos por alguns princípios estratégicos que nós definimos lá atrás, até em gestões anteriores, que são, primeiro, né, a solidez econômico-financeira das duas cooperativas, né? Mesmo que você tenha turbulências de mercado, mas você tem ali uma base, né, sustentável para seguir. Sete Lagoas tem uma produção industrial fantástica, né? Uma cadeia de fornecedores, um potencial enorme lá. O potencial de mercado. Está a 70 quilômetros de Belo Horizonte. Sim, né? E aí você matou o terceiro ponto, o terceiro princípio fundamental, que é a logística, que é você ter uma contiguidade, ter uma facilidade com que eu possa compartilhar as redes, né, e ter o mínimo de impacto para os clientes de ambas as cooperativas. Então são os três princípios fundamentais. Cliente lá tem. Tem potencial. Tem muita indústria, né? Tem muito fornecedor. Tem suas volatilidades, mas é uma cooperativa que tem muito potencial. Né? Então, esses são os princípios que a Unimed BH tem usado para o seu crescimento, vamos dizer assim, para o seu crescimento inorgânico. O Fred, você tem sido muito assediado, assim, digamos assim, por outras Unimedes aqui próximas, ou mesmo no interior de Minas, para assumir esse comando? Tem assim, telefonema, tem pedido sempre, pela sua cara? Não, nós temos sempre conversado. Tá? Você está aberto, né? Conversas. Estou aberto sempre a conversas, eu acho que é importante. A nossa grande preocupação, e não é a preocupação da Unimed BH em si, essa é uma preocupação de todo o sistema Unimed, é que o sistema permaneça saudável. Claro, né? Qualquer ponto. Senão isso igual dominó, né? Isso afeta toda a cadeia. Derrubando todo mundo. Né? Então, portanto, a gente tem sempre buscado, primeiro, colaborar tecnicamente, principalmente, compartilhar boas práticas. A Unimed BH sempre está aberta a outras empresas e as nossas cooperativas do Sistema Unimed e outros ramos cooperativos de compartilhamento de boas práticas, até porque a gente possa aprender também, né?
São Tomás de A gente está sempre aprendendo, né? São Tomás de Aquino fala, a humildade é o primeiro caminho para a sabedoria. Quem acha que já sabe tudo. Né? Então, eu acho que esse ponto é fundamental. Então, nós estamos sempre abertos. Qualquer Unimed que nos procura, do ponto de vista, não só daqui de Minas Gerais, mas do Brasil todo, para poder discutir alternativas, trazer aí colaboração técnica, o MedBH está sempre aberto a isso. Tá? Discutir incorporações ou potenciais aquisições é outra questão. E aí envolve todas temos que estar muito. E aí voltamos aos princípios fundamentais. Esses princípios para nós e para os nossos sócios, para os nossos cooperados, que compartilham e são os decisores finais, isso é muito importante. Até mesmo para não canibalizar o sistema, né? Uma autofagia aí, né? Que todo mundo corre esse risco, né? Mercado tem que tomar muito cuidado, né? Queria falar com você que eu estou reparando muito em todo o executivo que eu converso, CEO, uma preocupação enorme da empresa em não somente performar para o acionista, performar números, ter resultados financeiros fantásticos, mas devolver parte de tudo que tem aí conseguido com os clientes, com a região onde atua, devolver isso para a sociedade. E eu tenho visto que você tem feito, você até postou na sua rede social, um trabalho lá na Morro das Pedras, né, um projeto social lá muito legal, o Instituto Unimed. Queria aprofundar um pouco nesse assunto. Como é que está o olhar da Unimed BH hoje em relação às comunidades em que ela está inserida? Sempre esteve e sempre estará, com um olhar atento para as comunidades. Nosso instituto já fez mais de 20 anos, né? E nesses 20 anos, milhões de pessoas foram impactadas e continuam sendo impactadas pelas ações. Mais de 3 milhões de pessoas, né? Impactadas direto ou indiretamente com ações que, claro, tem uma base da cultura, aproveitando as leis de incentivo, mas que se revertem em projetos sociais muito impactantes. Morro das Pedras, a Escola de Artes, é só um exemplo de transformação pela arte, né, e pela cultura, de movimentos sociais, de formação de pessoas muito virtuosas. Esses anos que eu estou na gestão, fazendo um parênteses aqui, eu tenho buscado sempre estar presente em algum momento lá com a comunidade, nem que seja no evento, eles têm um evento anual que é belíssimo, belíssimo. Eu vejo que você vai lá, comparece, fala, um evento participa, anual, né? da comunidade, em que as crianças e os artistas vão se apresentar para suas famílias. Olha que Isso legal, gente. Isso é maravilhoso, isso não tem preço, é um valor, né? que não tem preço. Isso é um retorno, assim, exponencial do nosso trabalho. Nossa. E é o que eu falo, né? A UniMedBH, ela é uma cooperativa. E nós não podemos, isso é um dos fundamentos, nunca esquecer por que somos cooperativos, por que fomos criados. E dentro do cooperativismo, eu sempre cito isso, você tem 7 princípios fundamentais. E o 7º princípio fundamental é a preocupação com a sociedade. É a inserção da cooperativa como parte de uma sociedade e ativa de uma sociedade, gerando valores e riquezas para ela, retornando à sociedade aquilo que foi investido em nós. Então eu falo que a cooperativa, a MedBH, ela, enquanto cooperativa de trabalho médico, ela também é um motor de transformação social. Não só nesses projetos, mas o que a gente pode impactar de economia. Né? Gerar emprego, renda, cursos para as pessoas que às vezes estavam completamente sem perspectivas, né? E vou citar um exemplo recente. Tá? Adoro a prática dessas questões. No ano passado, nós definimos na UniMedBH, como parte da nossa política de sustentabilidade em vários aspectos, não só econômico e financeiro, uma meta socioambiental. Tá? Em que nós começamos a trabalhar de uma forma, e é uma responsabilidade nossa enquanto empresa de saúde, claro, de uma forma mais estruturada os nossos resíduos, do ponto de vista de reduzir impactos ambientais. O mundo está todo aí, né, por conta disso. Exatamente. A gente vai ter uma COP30 isso tem também, se a gente for olhar um outro ponto dessa cadeia, você tem toda uma logística de descarte, você tem uma logística de reaproveitamento, de reciclagem, que acaba gerando um mecanismo circular econômico aí muito interessante. Tem um lixo hospitalar que tem que ser cuidadosamente manuseado, né? Sim. E indo na questão dos resíduos, hoje, por exemplo, nós através da que a gente chama do cooperativismo, né, de intercooperação, que é a relação entre cooperativas de ramos diferentes,
né, do mesmo ramo ou de ramos diferentes, nós temos uma parceria muito grande com uma cooperativa de recicláveis, que trabalha recicla. Que legal. Tá? E essa cooperativa, isso foi inicialmente um projeto que entrou dentro dos projetos do Instituto, e ainda o permanece nesse projeto. Quando nós tomamos essa decisão, a área de sustentabilidade, ela tomou uma decisão que eu entendo que foi muito assertiva e acertada, de trazer essa cooperativa para ser o nosso parceiro nesse grande projeto de recicláveis, de meta para sustentabilidade dessa meta ambiental da Unimed BH. Vocês estão gerando emprego para quantos? Nós só não geramos emprego, Helenice. Nós praticamente incrementamos a renda. Pois desses trabalhadores. Desses trabalhadores. São quantos impactados? São, olha, números atuais, a gente deve estar impactando pelo menos aí uma cadeia de mais, olha, eu te falo de mais de 150 pessoas, pelo menos. Mas que tiveram não só, né, a necessidade de aumentar o número de pessoas que puderam participar desse grande projeto, mas também de ter incremento de renda. Porque o volume, né, de recicláveis aumentou muito, você tem que trazer mais pessoas e o retorno financeiro também. Então, e para a família, né? Quantas pessoas que elas estão impactando dentro de casa, né? Umas 3 pessoas, então, aí pelo nós cumprimos 2 princípios cooperativistas importantes. A intercooperação, porque eu estou trazendo uma fonte de renda para outra cooperativa. Você está dando a mão a outra cooperativa. E ao mesmo tempo eu estou trazendo impacto social. O impacto para a sociedade. Está melhorando a qualidade de vida daquelas pessoas, da sociedade. É o que eu falo, às vezes, é o que eu falo para grandes parceiros descarbonizando. nossos. Falo para grandes parceiros nossos. Quando um parceiro, eu falo de parceiros comerciais, tá? de clientes. Quando um cliente ele escolhe a Unimed BH para ser seu parceiro de assistência à saúde, né? Ele tão só está ali trazendo uma operadora de plano de saúde, mas ele está trazendo uma cooperativa. Tem um cunho social aí muito maior, né? Que simplesmente uma empresa com capital aberto na Bolsa que dá resultado para acionista lá na Bolsa e pronto. Você está retornando dinheiro para a sociedade. Então as pessoas vão consumir aqui, as pessoas vão ter. E outros impactos indiretos. Uma vez eu conversava com um grupo de empresários, que grande número deles nossos clientes, e a gente estava falando sobre o Instituto, eu estava mostrando algumas coisas. E aí eu fiz uma pergunta, vocês têm noção de... Aí estava uma foto muito bacana da Escola de Artes, eu falei com eles, vocês têm noção que quando vocês estão comprando o plano de saúde da Unimed, vocês podem estar mudando a vida da família de um colaborador de vocês? Que pode ser essa menina que está aqui no vídeo. Então não é só assistência, por isso que eu falo que é um motor de transformação social, porque não é só assistência à saúde. Todo o arcabouço que tem numa cooperativa, né? Muito mais do que a operadora. É um outro modelo, no pano de fundo disso tem um outro modelo econômico que está gerando outros impactos. A relação comercial aí ela tem toda uma teia aí muito maior, né? E que vai reverberando, não é, Fred? Porque a partir do momento que você faz isso, outra cooperativa também se sente na necessidade. A empresa, ela fica bem para o cliente dela, né? Ela se mostra como uma empresa sustentável, né? Usina de compostagem, por exemplo, vocês têm alguma ideia? Que eu estou vendo também muita prefeitura tendo essa ideia de querer fazer uma usina para maximizar esses resultados. Nesse sentido, não. Pode ser, né? Que aí grandes... Porque hoje nós temos um outro lado nosso a qual nós somos ligados, que aí está ligado muito à organização das cooperativas do Estado de Minas Gerais e da organização das cooperativas brasileiras, né, no nosso braço cooperativo, que tem grandes projetos ambientais hoje, né? Então, muito grandes projetos que vão além do nosso negócio core, né, da saúde, nós temos feito em parceria principalmente com o sistema OSENG. Né? Aí no guarda-chuva do o guarda-chuva aí, claro, pode entrar aí usina de compostagem, como já tem a geração de energia solar, que hoje nós tínhamos usina própria e transferimos isso para um projeto maior dentro da OSENG, lá no Vale de Jequitinhonha, no Norte de Minas. A energia dos hospitais, ela vai ser toda limpa? Vocês têm essa... Hoje já é, né? Já é, né? Já é. A UniBH, ela tem 100% da sua energia no Mercado Livre. No Mercado Livre. Mercado Livre de energia. De energia, e energia solar, eólica e por aí vai. Isso já é uma realidade. E os grandes projetos estruturantes nós temos feito junto com o sistema cooperativista, porque aí juntos somos mais fortes, né?
Que aí entra em bloco. Não, você pensa, se você parar para pensar tudo hoje, é melhor em bloco. Não, com certeza. Né? Se você pensar que hoje as cooperativas representam 11 a 12% do PIB de Minas Gerais, juntos somos mais fortes. O custo aí para aquisição de tudo é muito mais baixo, né? Capilaridade, capilaridade. É outra coisa. Né? E o Oseng, fazendo um parênteses aqui, ele faz um trabalho belíssimo. Faz sim. Samuel Flan está lá, que já foi diretor-presidente da Unimed, BH, sim. né? Então, assim, vice-presidente lá. Então, assim, é uma parceria muito virtuosa. Legal. Muito virtuosa. Legal isso. Essa meta de descarbonização aí, vocês têm alguma, assim, de reduzir em quantas toneladas de CO2 no trabalho da Unimed BH? Sim. Tem já isso tudo calculado ou não? Ainda vai ser uma coisa que vocês estão delineando? Calculando, nós temos feito esse cálculo, estamos calculando ainda não apresentamos isso para o mercado. Tá? Nós já temos vários eventos nossos já foram carbono neutro. Fizemos vários eventos que são carbono neutro já. A gente tem buscado neutralizar. Eu lembro, teve um evento ano passado dos cooperados que vocês usaram as bolsas com os banners, todos que já foram usados em outros eventos. Vocês fizeram a bolsa linda aquela, viu? É dessa cooperativa de reciclagem. Pra caramba. Essa cooperativa de reciclagem que trabalha conosco. Que ótimo. Forte ela, não se desfaz. De jeito nenhum. Eu uso bonita, pessoal. né? Eu uso pessoalmente. Tá na moda. E por isso, assim, essa meta nós estamos construindo ela. Legal. Vamos não só zerar, mas nós estamos querendo criar crédito agora. Também e crédito. A gente tem feito esse recálculo no sentido, inclusive, de otimizar a frota, otimizar esses recursos, né? A gente sabe do as ambulâncias, nós sabemos do nosso impacto, né? Aquelas ambulâncias são todas da Unimed ou é terceirizada? As ambulâncias são nossas. Nosso sistema hoje que é a frota o atendimento pré-hospitalar é todo de frota própria. Tá? Então também tem aí foi modernizada recentemente, veículos mais eficientes, mais modernos, novos, né? Então houve todo um investimento, e investimento que não foi só na estrutura das ambulâncias, foi feito nas pessoas também. Né? Treinamento, coisa. É um serviço que nós temos lá na Unimed, a gente tem muito orgulho pelo impacto que ele traz para as pessoas e pelos resultados que o serviço Aquela traz. pesquisa de satisfação do cliente também é ótima, que a gente dá o 10 lá, ou dá mais ou menos, e tem umas perguntas muito objetivas, né? Você gostou do atendimento da secretária, do médico, do ambiente, do consultório. Falando em ambiente de consultório, você está com um projeto aí que eu acho que é um marco, é um divisor, que é o Horizontes Hub, né? Transformar o consultório do médico, o consultório 2030, né? Tem até laboratório, inteligência artificial. Como é que os médicos estão recebendo essa questão e o custo disso na vida do médico? Como é que vai ser isso, Fred? Lenice, a gente fala o seguinte, a transformação tecnológica ela é uma realidade. Só que ela tem que ser uma transformação muito responsável. Né? E toda vez que a gente fala de inteligência artificial, como nós falamos de tecnologia, a gente as pessoas têm um grande medo de serem substituídas pelo robô, né? Exatamente. De serem substituídas. Médico não opera mais, é o robô que opera. Não é bem assim, gente. Não é bem assim, né? Então, o que nós temos feito na Unimed é mostrar para todos os profissionais, não é só para os médicos, mas falando dos médicos, que o que nós estamos trazendo de inovação tecnológica visa otimizar o trabalho dele, visa fazer com que o médico, assim, resumindo, com que ele possa exercer a medicina na sua essência. A tecnologia ela tem que vir, falo isso publicamente com todos os públicos que eu relaciono, a tecnologia ela tem que vir para facilitar a vida das pessoas. A tecnologia não pode ser uma trava, e muitas vezes ela ainda o é, o trabalho médico isso é uma verdade, tá? Ela tem que vir para otimizar o trabalho, para facilitar o trabalho, para tornar o trabalho mais fluido. O pessoal está sabendo usar a inteligência artificial, por exemplo? Porque eu ainda tenho visto muita dúvida, né? Está todo mundo engatinhando. Está todo mundo aprendendo, mas né? Tem muita coisa bacana. Vou citar um exemplo para você do que a gente está trazendo de inovação tecnológica dentro desse pacote de tecnologia que o profissional ele pode escolher se ele vai querer usar ou não. Ou não, né? Não é obrigatório, nem deve ou ser, não é o nosso princípio, né? Não é o nosso princípio quando a gente fala da autonomia do trabalho e da forma como você conduz a liberdade de atuação de cada um, né? Mas são incrementos tecnológicos, inovações que vão, na minha visão,
e na visão do nosso grupo, vão ser muito virtuosas para facilitar o trabalho. Dá um exemplo. Dá um exemplo do que a gente tem, de tecnologia que está vindo aí. Né? Isso já é uma realidade de mercado e a gente está trazendo isso de uma forma mais consistente agora. Você está numa consulta médica. Tá? Estou aqui conversando com você. Nós estamos fazendo uma entrevista, você está me contando a sua vida. Né? Enquanto eu estou conversando com você, eu não estou usando o computador. O computador já está gravando é semelhante a uma entrevista mesmo. Ele está gravando essa questão. Então, a inteligência artificial por trás disso, ela já pega toda a nossa conversa, já transforma isso num prontuário médico com todas as informações. Porque atualmente o médico tem que estar lá escrevendo. Às vezes ele não é nem culpa dele. Ele não pode nem olhar direito para você, porque você está falando. E ele está escrevendo. Ele está escrevendo. Olha que quebra de relação. Imagina se tivesse nós dois aqui, cada um com um computador. Peraí, que eu vou digitar olhando aqui na entrevista aqui. Qual a interação que nós vamos trazer entre nós dois? Essa riqueza de play aqui, eu jogo para você joga para mim. Isso é o que a gente busca na consulta. E aí nós vamos trazer com que a relação ela fique mais próxima. Mais humana mesmo, mais humana, trazer isso para a essência do que deve ser o compartilhamento entre o médico e o cliente. E o profissional, todos os profissionais vão se beneficiar disso. O paciente ele quer ser olhado no olho, né? Ele quer ter uma interação. E a informação já vai estar lá, estruturada, a inteligência artificial tem essa capacidade de estruturar a informação, traduzir o que nós estamos conversando para uma informação estruturada. Você pode somar isso, que a gente chama de copiloto. Né? À medida que a informação vai sendo colocada, a própria inteligência artificial ela pode te gerar conteúdos para auxiliar o seu trabalho. Ela vai acrescentando dúvidas ali, alguma coisa no diagnóstico. Assim, olha, provavelmente essa pessoa tem uma pressão alta. Provavelmente essa pessoa vai precisar de um tratamento tal. Ela vai precisar de um exame tal. Vai te dar uma referência para você buscar lá uma busca rápida lá de uma coisa atualizada que você precisa para olha, apareceu agora uma nova pesquisa em relação a isso, olha, isso aqui, entendeu? Então, isso que a gente chama de copiloto. Nossa, então, fantástico. É feito para ajudar, não para substituir. Não é para subtrair. Até por quê? Porque o profissional vai precisar utilizar cada vez mais o conhecimento dele, ter mais conhecimento, para poder ter uma análise crítica do que a inteligência artificial, que não é hegemônica e nem o deve ser, está entregando para ele de informação. Separar o joio do trigo, O joio do trigo, exatamente. Então é isso, assim, é um instrumento que vem para te ajudar, não vem para te substituir, essa é a nossa visão, tá? Mas que você possa ter com o seu conhecimento, com a sua experiência profissional, com o que você adquiriu ao longo do tempo, que você vem adquirindo ao longo do tempo, você possa criticar aquela informação e utilizar aquilo da forma mais correta. E a partir do momento que um usa, o outro também vai ficando para trás se não usar, né? Tecnologia é isso, né? Esse é o objetivo. E vocês estão implantando, você tem alguma meta, assim, de implantar isso nos consultórios, dos cooperados, até quando? Atingir quantos cooperados desses mais de 5 mil? A partir do mês que vem, nós já temos trazido alguns incrementos de tecnologia, tá? Nós mudamos várias... Tem várias novas tecnologias, é como se fosse quase que um marketplace mesmo. Tem vários, você busca lá na loja, lá, tem esse pacote, você usa isso, tem esse, tem customizo, né? Faço isso. Tem facilidades para todos os públicos. E o objetivo nosso é que a gente já tenha isso já implantado aí nos consultórios em larga escala até o final desse ano. Até no final desse ano, vocês já têm e nós vamos, a partir do momento que nós vamos desenvolvendo isso, a gente vai ofertando isso para o médico. E o objetivo do Hub não é só interno, né, de melhorar os processos da Unimed BH, melhorar os processos para os clientes, para os cooperados, para os hospitais. Essa jornada digital, né? Essa jornada toda. Mas também o Horizontes Hub, ele busca, ele é uma nova empresa, ele tem uma visão de mercado também. Né, que a gente outro braço dentro da Unimed. Ter parcerias que nós vamos trabalhar no mercado, vamos ofertar ao mercado essas soluções, aí fazer parceria com as startups, com outras empresas de tecnologia, serviços, entendeu? Entrar dentro desse ecossistema de uma forma mais, vamos dizer assim, não de uma forma radical, transformando a Unimed numa empresa de tecnologia, mas sim é um braço, é mais um braço de negócio da cooperativa. Que é para otimizar. Para otimizar. Né? Otimizar custos, atendimento. E isso sem impactar no valor da mensalidade, né? O Fred, assim, vamos deixar bem claro isso aqui, né? Impacto, na verdade, impacto nenhum.
Isso é ótimo. São iniciativas separadas. Elas vêm para agregar valor, para melhorar a jornada do cliente dentro da Unimed BH. Então, os clientes vão receber isso mas sem custos. Sem nenhum impacto para o que eles já desembolsam, seja as empresas, seja os clientes individuais. O que nós queremos é facilitar a vida das pessoas. Que ótimo. Dos profissionais, dos médicos, que a gente possa trazer essa relação que é, eu falei, a nobreza da saúde, que é a coisa mais nobre que nós temos na saúde, que é a relação de pessoas. É isso que nós queremos com a tecnologia. Esse é o nosso objetivo. Para ajudar essa relação. Muito bom. Falando em relação, ainda tem uma questão das redes sociais que eu tenho visto, assim, muitos médicos aderindo, várias narrativas, né? Nem sempre narrativas aí que a gente vê baseadas na pesquisa científica. Como é que está a Unimed também nessa jornada? Ela está orientando, ela está pensando em fazer algum curso para o médico, para ele também entrar nessa experiência, mas sempre fundamentado, porque o que eu vejo, né, e o Jornal Tempo, o Grupo Sada é cliente da Unimed BH, e eu vejo assim, uma seriedade enorme nos médicos, de sempre passarem tanto receitas como orientações baseadas em pesquisas científicas, em comprovação científica. Mas a gente não vê isso em todos os médicos, muito médico aí, né, sem vilanizar aqui, que não é associado, não é cooperado, tentando aí, tem também um trabalho da indústria aí muito grande, né? Como que tem sido essa experiência para a Unimed? O que vocês têm conversado com os médicos, assim? Bom, é complexo o tema, né? Mas eu acho que tem pontos muito importantes aí. Né? Isso é importante porque nós estamos falando isso ao público, né? E falando aos nossos clientes, a não clientes. Eu acho que nós temos que trazer muita... Enquanto uma empresa que tem uma preocupação com a sociedade, como eu falei, é nossa obrigação também que as pessoas tenham a melhor informação possível, a mais qualificada possível. Então vou seguir alguns pontos aqui que eu acho que são importantes. Primeiro ponto é a gente prezar pela qualidade da assistência que nós estamos prestando, né? E atestar pela qualidade dos profissionais que estão ali no dia a dia com os nossos clientes, com a população. Acho que isso é um ponto importante e a Unimed BH ela tem uma série de estruturas hoje, tá? Que são estruturas que são da própria gestão dela, que são o que a gente chama de núcleos de avaliação tecnológica de saúde. Hoje nós somos inclusive reconhecidos pelo Ministério da Saúde como um núcleo de atenção de avaliação de tecnologia de saúde, podendo contribuir diretamente com a saúde pública e vocês são ouvidos, né? Somos ouvidos, temos assento. Tem cadeira lá, né? Temos tem cadeiras, temos assento. Isso foi uma coisa construída por um grupo, isso é uma conquista, grupo interno nosso, ao qual eu tenho assim, um grande apreço pelo trabalho construído há muitos anos, por muitas mãos. Esse é um ponto importante, né? Essa é uma iniciativa. A segunda iniciativa é um trabalho próximo, é um trabalho conjunto com cooperados, que são os nossos comitês de diferentes especialidades médicas, que produzem conteúdo junto com a área técnica, junto com essas áreas técnicas, produzem conteúdo no sentido de balizar melhor a prática médica. Esses comitês têm representantes das sociedades de especialidades médicas, das diferentes especialidades, que podem trazer um apoio técnico, né? O objetivo dos comitês é que seja um apoio técnico para conteúdos de qualidade, direcionados para a prática médica dentro da cooperativa. Tá? Terceiro ponto, trabalhar sempre, no caso com vocês aqui na imprensa, com fontes técnicas confiáveis, profissionais de alto gabarito, profissionais de qualidade e de atuação ética, né, e cientificamente sustentada, tá, para que a população possa ter uma informação de alta qualidade, que é o que ela, confiável, que é o que né? ela merece receber e deve receber. Quarto ponto é a elaboração de conteúdos específicos. Nós temos hoje um site que tem lá, também pode ser acessado via aplicativo, que é o Viver Bem, que é hoje um blog dentro das nossas áreas de comunicação digital, que é com conteúdos específicos para a população, feito com rigor técnico, feito por cooperados e pela área técnica da Unimed BH, com informação de ponta. Recentemente a gente teve uma série muito bacana, que foi de saúde da mulher, agora no mês de março, que se encerra hoje, né? Sobre saúde da mulher, falando de temas, não só temas de saúde, mas temas da vida,
como a dupla jornada da mulher, como é que você faz isso, entendeu? Então, são conteúdos muito interessantes que eu convido a todos os clientes e não clientes a conhecerem, e valem muito a pena. E a última iniciativa, que aí entra um pouco mais, aí, de uma forma um pouco mais, vamos dizer assim, incisiva dentro da questão da propaganda médica inadequada, é a nossa parceria, uma parceria muito ética, muito respeitosa, cada um respeitando os seus espaços, com as entidades representativas dos médicos. Uhum. Aí eu estou falando aqui da Associação Médica de Minas Gerais, Conselho Regional de Medicina e o Sindicato dos Médicos de Minas Gerais, que hoje, junto com o Instituto, com a Academia Mineira de Medicina, que congrega vários profissionais, né, sêniores, de uma carreira muito virtuosa na medicina, que compõe o Conselho Superior das Entidades Médicas, que é uma iniciativa inédita no Brasil. Você ter a oportunidade de todas as entidades médicas trabalhando em prol da classe médica, mas também da população a qual os médicos cuidam. Então hoje todos os conteúdos, todas as orientações, todas as regras, todos os pontos de atenção em relação a tudo o que acontece do ponto de vista de regulação da atividade dos médicos, e aí entra muito forte essa questão da propaganda médica inadequada, nós divulgamos isso através da nossa parceria com as entidades médicas para todos os médicos cooperados, para que vejam que a cooperativa também está inserida no movimento que busca a qualidade da medicina em prol do bem da nossa população, e que deve ser, sim, o objetivo de toda entidade, que seja cooperativa, que seja entidade de classe, deve fazer. Então são 5 estratégias grandes para a gente poder trazer essa visão clara para as pessoas, e sempre, claro, com a parceria de vocês da imprensa aí, para trazer isso de uma forma consistente para todos. Que ótimo, Fred. Nossa, olha, acredita que acabou o programa? Já tinha um monte de coisa para te perguntar. Você vem depois aqui de novo, tá? Obrigada, Fred. Bom, obrigado pela entrevista. Aí, nós que agradecemos. Por mostrar que cada vez mais a Unimed BH cresce de maneira sustentável e que venham mais inúmeros projetos aí. Parabéns. Que bom, viu? Obrigado. Eu que agradeço. Gente, vou ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Episódio de hoje, eu conversei com o diretor-presidente da Unimed BH, Frederico Perê, nesse episódio da temporada Minas S.A. Mercados. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada pela sua audiência. Tchau. Minas S.A. Temporada Mercados. Oferecimento Gerdau, Brasileira de Nascimento e Mineira de Coração. E Sistema Fecomércio MG. Sesc, Senac e Sindicatos Empresariais. Juntos por quem faz acontecer. Realização O Tempo.